crianças de Jesus, tudo bem com vocês? Então, de hoje nós vamos aprender sobre a história de Elias, que Elias foi obediente a Deus e ele soube ouvir a voz de Deus. Espero que vocês aprendam muito sobre a obediência e a história do profeta Elias, tá bom? Vou ensinar sobre a obediência e ouvir a voz de Deus. Havia numa cidade um rei por nome de Acabe. Eu sou Acabe, rei de Israel. Mando em todo mundo. Acabe era o rei daquela época. Isso mesmo. Acabe era um rei muito mau. E ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Eu sou Jezabel, a rainha, e eu sou muito brava. E naquele tempo, Acabe e Jezabel não adoravam o Deus de Israel. A Jezabel, quando veio morar e casar com Acabe, trouxe deuses Baal, Deus que não fala, Deus de pedra, e fez todo o povo adorar aquele Deus. Elias profetizou naquela época do rei Acabe, um dos piores reis de Israel. Esse rei seguia os conselhos de sua esposa Jezabel, que adorava um deus falso chamado Baal. Elias era um profeta corajoso, apesar de ter que falar com o rei muito mal. Ele não tinha medo de dar o recado de Deus. Elias profetizou que haveria uma grande seca. Baal era considerado pelo rei Acabe e seu povo como o deus da chuva. Elias ainda teve coragem de falar para o rei que a culpa da grande seca era dele, porque o rei e o povo tinham abandonado os mandamentos do Senhor e adoravam os ídolos. Jezabel, a esposa do rei, tinha mandado matar todos os profetas do Senhor e também tramou a morte do homem chamado Nabote para tomar propriedade dele. Que coragem o profeta Elias demonstrou, anunciando a mensagem de Deus ao rei. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse durante 3 anos e meio, e não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu sua colheita. Depois que Elias falou para o rei Acabe, Deus mandou que Elias se escondesse no riacho. Todos os dias, Deus mandava um corvo para alimentar Elias, pão e carne. Depois de algum tempo, o riacho secou por causa da grande seca, e Deus mandou que Elias fugisse para uma cidade chamada Sarepte, porque lá ele encontraria uma mulher que cuidaria dele. Então, passados-se 3 anos, já não tinha mais o que comer. Então, Deus disse a Elias que fosse novamente falar com o rei Acabe. Diga para o rei que sobre a terra vai chover. E Elias teria coragem de falar novamente ao rei Acabe? Porque ele estava furioso. Tinha procurado Elias por toda parte para matá-lo. Sim, Elias era um profeta corajoso e obediente a Deus. Elias então disse ao rei que ele ia fazer um desafio, que era para ele fazer um altar e convidar os seus profetas. Então Jezabel, com muita raiva de Elias, disse: então faça o desafio. E Elias disse: vamos para o Monte Carmelo, e lá vocês podem ir fazer o altar. E o altar que pegar fogo, esse será o nosso Deus.
Então Elias enfrentou os 400 profetas de Baal e mais 400 profetas de Jezabel no Monte Carmelo. Elias enfrentou os falsos profetas para mostrar o poder de Deus para todo o povo, para que dizer que há um só Deus. Que coragem! Naqueles dias, então, foi feito lá no Monte Carmelo. Então, Elias orou ao Senhor: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, peço-te agora que faça, Pai, chover fogo do céu. E assim todo o povo que estava lá viu o que havia acontecido. E todo o povo se adorou, dizendo: só o Senhor é Deus. Nós também, criança, aprendemos que somente Deus, Criador de todas as coisas, tem poder. Somente Ele devemos prestar culto e fazermos adoração. Somente o nosso Deus conhece os nossos pensamentos e todos os lugares e pode nos dar o que precisamos. Muitas vezes gostamos mais de assistir televisão, de brincar no computador ou com os nossos brinquedos, do que falar com nosso Deus em oração. Precisamos reservar um tempo dos nossos dias para conversarmos com Deus e aprendermos mais da sua palavra, como Elias fazia.